Meu nome é Carolina Piccoli, mas podem me chamar de Nina, e eu sou engenheira civil formada pela UFSC. Durante a graduação da UFSC, eu fiz mobilidade acadêmica na França, no INSA de Toulouse. Depois de formada, eu trabalhei por um ano como engenheira em Florianópolis, numa empresa de engenharia, e decidi fazer um mestrado fora. Quando eu vim para a Holanda, onde eu estou hoje, eu fiz um mestrado em engenharia hidráulica na TU Delft, e depois do mestrado eu voltei para o Brasil, trabalhei por um pouco mais de 2 anos no LabTrans, na UFSC, no Laboratório de Transporte e Logística, aplicando diretamente o que eu aprendi no meu mestrado, que foi simulação de eventos discretos para capacidade de acesso aquaviário, então tráfego nos canais de acesso aos portos públicos do Brasil. Depois de 2 anos e pouco trabalhando com isso no LabTrans, eu me mudei para os Estados Unidos, meu marido foi transferido para lá, e eu saí do meu emprego no LabTrans e busquei um emprego na Flórida, e trabalhei numa empresa de engenharia, na minha área de engenharia costeira e portuária, por 3 anos, antes de decidir voltar para a Holanda, onde eu estou agora, trabalhando na TU Delft, no departamento de engenharia hidráulica, onde eu fiz o meu mestrado. Eu já estava de mudança marcada para cá, e a ideia era meu marido começar a trabalhar, e eu, nas primeiras semanas, iria achar uma casa e iria iniciar a busca de emprego, mas enquanto a gente estava no Brasil, no período de transição entre os Estados Unidos e a Holanda, eu recebi uma proposta para substituir uma professora que estava em licença médica na disciplina de engenharia costeira aqui na TU Delft. Então, por 6 meses, no período de licença dela, eu fui responsável pela disciplina de engenharia costeira, dando aulas, organizando, um grupo, né, de professores que dá aula, então organizando a disciplina com os demais professores, responsável pela parte de avaliação, então as provas, as sessões de perguntas, dúvidas, e depois desses 6 meses trabalhando como professora nessa disciplina, eu me juntei à equipe de educação do Departamento de Engenharia Hidráulica, e hoje eu trabalho na coordenação do mestrado, fazendo acompanhamento do processo de graduação, né, no mestrado dos alunos, e também auxiliando todas as disciplinas do departamento na educação online, visto as medidas do Covid e o sistema de ensino híbrido. Eu tenho participado das disciplinas nessa configuração de ensino híbrido, organizando as disciplinas online, as provas feitas de maneira remota, mas não para uma disciplina só, mas para o departamento de engenharia hidráulica como um todo. Legal, queria que tivesse na USP um departamento para coisa online EAD. Então, dá bastante trabalho do lado de cá também, organizar as disciplinas e padronizar as ferramentas e ter certeza, né, de que a informação está chegando certo do lado daí. Desde que eu fiz a mobilidade acadêmica na França, eu sempre recebo várias perguntas de estudantes, principalmente da engenharia, mas não só da engenharia, né, mas é o grupo que eu tenho mais contato, de como buscar essas oportunidades no exterior. E, por causa disso, enfim, eu também estava atuando somente como engenheira, eu estava sentindo um pouco de falta de propósito no que eu estava fazendo. Eu resolvi criar a Nina Nômade para compartilhar as experiências minhas e de outras pessoas que foram para o exterior, com o intuito de ajudar quem está tentando trilhar esse caminho, né, de tanto estudo quanto trabalho no exterior. Então, através do perfil, eu compartilho as minhas experiências, as experiências de outros engenheiros e brasileiros que estão pelo mundo, seja a estudo ou a trabalho, e também ajudo as pessoas que estão no processo de candidatura a montar os seus documentos, o seu pacote, né, de candidatura para vagas no exterior.
Então, para quem está na graduação ainda, eu recomendo que aproveite essa oportunidade, principalmente ainda na graduação, de se utilizar das oportunidades de mobilidade acadêmica, sejam as de duplo diploma ou as de intercâmbio entre universidades parceiras. E é uma das formas mais, digamos assim, em conta de você estudar fora, porque através dessas parcerias entre as universidades brasileiras e as estrangeiras, tem alguns benefícios, como isenção das taxas acadêmicas e até algumas oportunidades de bolsa. Então, para quem está na graduação ainda, é uma excelente oportunidade de obter experiência fora, até a questão de validação de disciplinas, dependendo das disciplinas que você escolher no exterior, você consegue utilizá-las, né, como crédito, seja da grade de disciplinas obrigatórias ou eletivas. No meu caso, eu também consegui fazer um estágio na França e contar com um estágio obrigatório na UFSC. E, então, essas oportunidades durante a graduação, elas são excelentes para quem quer começar, né, a construir um network no exterior, conhecer as universidades fora, aprimorar a língua, e de forma, né, que quem sabe nem atrase a sua formatura, se bem que atrasar para conseguir experiências eu não consideraria um atraso, né, mas essas oportunidades de intercâmbio, estando matriculado numa instituição brasileira, são ótimas, e aconselho que todos busquem informações nos setores de relações internacionais ou de internacionalização da sua universidade, e busque por universidades parceiras e oportunidades nesse sentido. Compartilhando a minha experiência, a minha própria experiência, quando eu me informei sobre a possibilidade de fazer um ano na França, na época o programa que estava vigente ainda está hoje, é o Brafitec, só que na UFSC não existia oportunidades para engenharia civil, somente para engenharia mecânica. E mesmo assim, eu descobri quem era o professor responsável pela parceria, pelo acordo bilateral, e consegui, através do professor, assegurar que eu tivesse a isenção das taxas acadêmicas. E não tive bolsa, mas como eu já não morava, minha família não era de Florianópolis, né, como eu já tinha um gasto com moradia, alimentação e tudo mais em Floripa, e na época, né, o euro não estava esse preço todo, se eu não me engano, o euro na época estava 1,80, quando foi para 2,20 já foi bastante. Então, eu planilhei ali todos os meus gastos, entrei em contato com pessoas que estavam na França e avaliei quais eram os custos para morar e custo de restaurante universitário, alimentação e tudo mais na França, e eu identifiquei que com todos os subsídios disponíveis para estudantes na França, os meus custos de vida na época em Florianópolis ou em Toulouse seriam praticamente os mesmos. Então, com a isenção da taxa acadêmica e esse acordo, eu basicamente tive que investir, guardar dinheiro, que na época eu era bolsista do PET na universidade, juntei o dinheirinho da bolsa para pagar a passagem, e no mais, eu tive o mesmo custo de vida que estando em Florianópolis e estudando, tendo essa experiência no exterior. Então, mesmo que vocês não encontrem oportunidades específicas que estejam abertas, conversem com os professores, eles conhecem pesquisadores fora, quem sabe tem oportunidades de estágio, estágio de pesquisa, ou summer jobs, winter jobs, mesmo que não existam oportunidades abertas, corram atrás, que as oportunidades podem estar lá, mas não assim, né, acessíveis na plataforma para todos. Demonstrem interesse, vão atrás, que existem várias alternativas para fazer esse intercâmbio ainda durante a graduação. Tanto na França como em outros países da Europa, o sistema de ensino superior ele é um pouco diferente do sistema brasileiro. Então, a Unesco ela tem um sistema de níveis de educação de ensino superior que foi criado justamente para conseguir comparar o sistema de um país para outro. Nesses níveis da Unesco, o nível 6 é o nível de graduação, o nível 7 é o nível de mestrado e o nível 8 é o nível de doutorado. O que acontece é que no Brasil, normalmente para você atingir o nível 6, que é o de graduação,
os cursos de engenharia levam em torno de 5 anos, né? Na França e aqui na Holanda, por exemplo, são somente 3 anos de graduação para você atingir o nível 6 e seguidos de mais 2 para atingir o nível 7. Então, com 5 anos de estudo superior, em média, varia em alguns países, mas na Europa, geralmente com 5 anos de ensino superior, o estudante de engenharia já atinge o nível 7, que é o nível de mestrado. Isso pode trazer algumas diferenças quando você estiver mais à frente buscando oportunidades de trabalho, mas também, caso você queira fazer um intercâmbio de graduação, digamos, no exterior, por exemplo, eu cursei o 5º ano de engenharia em Toulouse, que, na verdade, seria o 2º ano do mestrado. Então, as disciplinas já eram mais avançadas, eram nível de mestrado, mas contaram como disciplinas da graduação para mim no Brasil. É bom só você identificar, né, como é que é o sistema na universidade que você vai estudar, para alinhar as expectativas, tanto as expectativas do conteúdo, das disciplinas em si, como também na possibilidade depois de validação do diploma. Como alguns mestrados na França, se eu não me engano, não tem necessariamente um trabalho de conclusão de curso, uma defesa, alguns têm, tá? Alguns não. Para esses mestrados que não existe uma defesa com uma banca formal, com essas formalidades todas do mestrado que nós conhecemos no Brasil, algumas pessoas que fazem o mestrado fora e querem validar o diploma depois no Brasil, o diploma estrangeiro no Brasil, enfrentam algumas dificuldades com relação a isso. Então, não estou falando que um sistema é melhor ou pior que o outro, mas é interessante saber que vários mestrados da Europa, então, correspondem a, digamos, os últimos 2 anos de um ciclo de 5 anos de formação de engenharia, e também que esses mestrados, vários deles têm foco bastante profissional. Então, eu estou passando já do tema um pouco da graduação para o mestrado, mas mestrado no exterior não é diretamente um sinônimo de academia, como no Brasil nós estamos mais acostumados a considerar programas de mestrado como programas de pesquisa. No exterior, por eles serem essa parte final, aí, digamos, da conclusão de um ciclo de 5, 6 anos de ensino superior, eles são ainda com várias matérias, provas, disciplinas, uma carga horária bem mais pesada que os mestrados do Brasil, um pouco menos de foco em pesquisa e uma ligação forte com a indústria. O mestrado, aqui na Holanda, principalmente, tem uma ligação muito forte entre a universidade e a indústria, e isso também facilita a inserção, inclusive, no mercado de trabalho. Certo, então, trazendo aqui para o mundo da aeronáutica também, mas para o Brasil, os mestrados aí da Europa têm mais cara do PE da Embraer, por exemplo. Não sei se você conhece o programa, que você ganha um mestrado e junto você fica trabalhando na Embraer, é meio que paralelo, assim. Eu não conheço o programa para fazer esse paralelo direto, mas eu vou dar uma recomendação aqui. Normalmente, quando você estiver buscando um programa de mestrado no exterior, para você saber se ele é um mestrado de pesquisa ou não, você tem que consultar o conteúdo programático, né, o currículo do programa, e você ali pode identificar, por exemplo, se está previsto na grade que você faça intercâmbio, intercâmbio não, eu estava pensando em internship, você faça estágio, que pode ser em empresa ou em laboratórios de centros de pesquisa, e oportunidades aqui eles usam muito também multidisciplinary projects, trabalhos realizados com outros, em cooperações com empresas, e uma outra forma também de você descobrir se o mestrado é mais acadêmico ou ligado à indústria, é dar uma pesquisada nas teses já publicadas, nas dissertações publicadas
de alunos anteriores. Ali você pode ver, por exemplo, se eles estão escrevendo essas dissertações em parceria com empresas, ou se é puramente a banca, né, a composição dos orientadores é puramente de pesquisadores, e então, olhando a composição do programa em si para ver qual é o nível de carga horária de pesquisa e de disciplinas e de oportunidades com empresas, e pesquisando por teses e dissertações já publicadas, você consegue entender melhor, né, qual que é o conteúdo, o foco, né, desse programa de mestrado, se é em pesquisa ou na indústria. Você poderia falar um pouco sobre como a parte de validação do teu diploma daqui do Brasil para fazer o mestrado na Holanda? Um dos requisitos para a entrada no programa de mestrado é o diploma da graduação. E, normalmente, eles indicam, quando você estiver pesquisando quais são os requisitos de admissão num programa específico, eles indicam a carga horária necessária do curso de graduação. Alguns cursos de graduação, como nós vimos aqui na Europa, são de 3 anos de duração. Então, normalmente esse é o mínimo exigido quando você vai fazer um mestrado na Europa, que a sua graduação tem uma carga horária de, no mínimo, 3 anos de duração. Então, o que eles vão verificar no seu diploma e no seu histórico escolar do Brasil? Eles vão verificar que você fez um curso de graduação em uma das áreas especificadas. Às vezes, né, eles indicam que um mestrado na área de engenharia, por exemplo, tem que ter o diploma de graduação também na área de engenharia. Às vezes, dependendo do programa, eles ampliam um pouco mais, aceitam também alunos, por exemplo, de física ou de outras áreas, né, de ciências aplicadas. Mas nos requisitos de admissão do programa de mestrado que você vai estar buscando, vão ter as informações quanto ao diploma de graduação, a carga horária do curso de graduação que você deve possuir, e também se tiver algum requisito relacionado à nota. Não são todos os programas que exigem uma nota mínima, mas, por exemplo, na TU Delft é exigido que você tenha um aproveitamento de pelo menos 75%, então eles seriam 7,5 de 10. Para a maioria dos cursos, alguns cursos até um pouco mais restritos. Então, se tiver alguma restrição de carga horária ou de nota, de média geral, né, de PA da sua graduação, ele vai estar listado nos requisitos de seleção. Aqui para a Holanda, eu não precisei fazer nenhuma verificação de credenciais. O meu diploma traduzido para inglês por um tradutor juramentado foi suficiente para esse processo de seleção. Hoje em dia, o Brasil, na verdade, faz parte agora da Convenção de Haia, então tem uma certificação que se chama apostilamento de Haia, que você pode fazer com que o seu diploma seja reconhecido como um documento oficial em diversos países signatários dessa convenção. Então, normalmente, você ter o diploma ou emitido pela universidade já na língua inglesa e apostilado, ou apostilado e traduzido por um tradutor juramentado e também apostilado, normalmente isso já é suficiente para que o seu diploma de graduação seja reconhecido como entrada num programa de mestrado. Mas alguns países, como, por exemplo, a Alemanha, às vezes as universidades pedem que algum órgão terceiro, por exemplo, o UniAssist, depois eu posso deixar alguns links com vocês também, mas na Alemanha, por exemplo, algumas universidades pedem que o seu diploma de graduação seja verificado por um órgão que vai avaliar a validade daquele diploma e se você preenche os requisitos necessários para acesso ao ensino superior, seja ele a nível de graduação ou de mestrado, dependendo do programa que você estiver aplicando. Mas, então, em alguns países, essa verificação do diploma é feita por um órgão terceirizado. No caso da Alemanha, é a UniAssist. A Itália também exige que você, em alguns programas, exige que você faça esse reconhecimento do diploma no consulado italiano no Brasil, o mais próximo da onde foi emitido o seu diploma.
ou através também de um órgão terceirizado, mas tem que ver aí, depende de programa para programa, depende quais instituições terceirizadas a sua universidade vai aceitar para fazer essa verificação de credencial. Normalmente, as vagas de emprego, elas não vão exigir que você faça uma validação direta do seu diploma. Por exemplo, se a vaga exige que você tenha um nível de graduação de engenharia, eles vão, enfim, para processos de emprego, normalmente isso é mais na confiança de que as informações que estão disponibilizadas no seu currículo são verdadeiras e, quem sabe, eles possam solicitar uma cópia do seu diploma, mas para o mercado de trabalho, eu nunca tive experiência de que alguma pessoa teve que validar ou comprovar, né, de forma mais jurídica, digamos assim, a validade do diploma. O que acontece é que, dependendo do país, alguns vistos de trabalho são vistos de highly skilled immigrants ou vistos que exigem que o profissional tenha uma formação acadêmica, uma formação superior, e pode ser que para a emissão do visto seja solicitada uma tradução de diploma ou uma verificação por um órgão terceirizado também da validade e do nível, né, superior que aquele diploma corresponde no país. Mas um adendo que eu gostaria de fazer com relação ao mercado de trabalho no exterior é que muitas das vagas para engenheiros aqui na Europa exigem o diploma de mestrado por essa diferença que nós conversamos sobre a diferença no sistema de ensino. Então, os 3 anos necessários para a graduação, normalmente eles vão dar o básico da engenharia, então as vagas disponíveis para quem tem um diploma de graduação europeu, que seria ali, como a gente falou, 3 a 4 anos, as vagas também são para trabalhos mais simples, com salários não necessariamente tão altos, então as melhores vagas, digamos assim, para engenharia no exterior, normalmente exigem o diploma de mestrado por causa dessa diferença de sistemas educacionais de ensino superior. A partir do momento que você começa a adquirir mais experiências no mercado de trabalho, a tua formação, na verdade, ela vai passar a ter cada vez menos importância e as suas experiências de trabalho vão começar a ter um peso maior. Então, às vezes, se você tem só uma graduação, eu digo só por causa, de novo, dessa diferença de 3 a 5 anos. Se você tem uma graduação no Brasil, mas você tem anos de experiência, ou se você é muito especializado em um tema muito específico e que esteja em alta demanda, talvez o mestrado não seja um requisito, mas aí as suas experiências profissionais vão ter que compensar por essa diferença no seu nível de formação superior. Várias pessoas me perguntam, né, se tem CREA aqui na Holanda. E tem, sim, algumas organizações, né, para engenheiros, mas eu, pessoalmente, não conheço nenhum país na Europa que obrigue que você seja afiliado a um órgão de classe, a uma instituição de classe. Eu sei que não é assim na França, não é assim aqui, não é assim aqui na Holanda, não é assim na Irlanda. Então, existem, sim, órgãos de classe de engenheiros, mas normalmente eles são opcionais, eles não são obrigatórios. Em alguns países, na verdade, agora ligando um pouco com os Estados Unidos, se você não tiver uma licença, né, se você não for um professional engineer, se você não for licenciado pelo Board of Engineers do estado que você trabalha, você não pode usar o título de engenheiro. Então, eu, quando trabalhei lá, por exemplo, e não tinha feito minha certificação de Professional Engineer ainda, eu tinha que usar o título de Coastal Engineering Designer. Eu não poderia ter no meu LinkedIn, no meu cartão de empresa, eu não poderia me intitular engenheira,
mas o trabalho em si é o trabalho que eu executaria sendo ou não uma engenheira profissional. E isso, pelo que eu lembro, também funciona assim na Irlanda, na Inglaterra. Os engenheiros podem trabalhar em cargos de engenharia, mas somente podem se chamar engenheiros se eles forem chartered engineers, que tem que passar por todo um processo que não é por formação necessariamente, você tem que adquirir anos de experiência, sendo supervisionado por engenheiros que já têm essa credencial, para que você obtenha essa qualificação de Chartered Engineer, mas não que se você tiver somente diploma e não tiver a certificação, que você não vai poder atuar na área, você pode sim, mas quem sabe não utilizando o título de engenheiro. O título de engenheiro acaba sendo só um título mesmo, ou sem pedir, por exemplo, de assinar alguma coisa, que a gente tem uma coisa muito comum na aeronáutica, que é muito engenheiro mecânico atuando na área, só que quando chega para assinar um projeto de aeronáutica, uma manutenção de aeronave, você tem que ter o título de engenheiro aeronáutico para poder fazer isso. Acontece a mesma coisa nesses casos? Para quem não tem o mestrado, né? No caso, não tem o tempo para o caso dos Estados Unidos? A questão de assinatura de termo de responsabilidade técnica, RT, ou enfim, como for chamado no país específico, isso vai depender da área de engenharia que você está trabalhando, mas a minha experiência pessoal é que, como engenheira civil, eu nunca precisei assinar nenhum termo de responsabilidade técnica, nem na Holanda, nem nos Estados Unidos, mas normalmente nos Estados Unidos, o Professional Engineer, que não são todos os engenheiros da empresa que têm essa certificação, você vai ter um Professional Engineer que vai ser o responsável por vários projetos daquela empresa, e eu sei que assim também na Inglaterra, por exemplo, na área de arquitetura ou na área de engenharia, que às vezes uma ou duas pessoas no escritório como um todo tem esse credencial para poder assinar os projetos, mas são alguns cargos que vão exigir isso de você, provavelmente no início da carreira, em cargos mais júnior até pleno, não sênior, né? Normalmente não, na minha experiência, não existe a necessidade de você ter a credencial para assinar projetos. Pode ser que na área de espacial seja diferente, mas eu não tenho conhecimento. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você conseguir oportunidade de trabalho no exterior. Uma delas é você já estando empregado no Brasil em uma multinacional e conseguir a transferência. A outra é você já sair do Brasil com uma vaga e um visto de trabalho. E a terceira, que eu considero uma das mais um caminho, quem sabe, um pouco mais longo, mas mais certeiro, digamos assim, é você justamente ir para estudar, fazer um mestrado ou uma pós-graduação, e tem vários países que, após a conclusão do curso, eles te oferecem um visto de busca de emprego, ou um visto temporário que te dá direito a trabalhar. Então, como para sair do Brasil já com uma vaga, você precisa encontrar uma empresa que esteja interessada em bancar todo o seu processo migratório e, quem sabe, até te dar uma allowance para você fazer essa mudança, pagar passagem de você e família e tudo mais, a opção de você ir estudar, começar essa trajetória como estudante e depois transferir seu visto para um visto de trabalho, na minha opinião, é uma das formas mais interessantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você fizer algum curso, tem, se eu não me engano, para a área de engenharia, você tem o direito a 1 ano de visto de trabalho, prolongável por mais 1, se eu não me engano. Mas não foi essa a minha experiência, então eu não vou conseguir falar com toda propriedade sobre essa relação do visto de trabalho pós-estudo, mas eu fui com visto, meu marido foi com visto de transferência, e esse visto se estendia para mim como visto de trabalho. Então, procurar um trabalho lá na área de engenharia, já tendo um visto, uma autorização para trabalhar em mãos, é muito mais fácil do que você sair do Brasil atrás de uma vaga. Mas existe muita demanda para engenheiros nos Estados Unidos. Na empresa que eu trabalhava, que é uma das principais da minha área de atuação de engenharia costeira e portuária, várias das vagas ficavam abertas por meses até anos, com dificuldade de preenchê-las. E eu falo isso
porque existe também uma chance, uma oportunidade para você ir para os Estados Unidos com um green card para quem tem curso de formação superior. Então, se você é engenheiro formado no Brasil somente com graduação, com alguns anos de experiência, se eu não me engano, de 5 a 10 anos de experiência, você consegue imigrar direto do Brasil para os Estados Unidos com esse visto de trabalho que se chama NIW, EB2-NIW. É um processo caro, você tem que fazer provavelmente através de uma empresa migratória, mas ele te abre as portas para o mercado de trabalho nos Estados Unidos e principalmente para o pessoal que quer trabalhar em órgãos do governo ou na NASA, por exemplo, você imigrando com um visto que te dê o green card, depois de 5 anos você consegue aplicar para a cidadania americana. Então, todas aquelas vagas que vocês veem da NASA, USGS e outros órgãos americanos que exigem a cidadania, essa é, quem sabe, uma possibilidade, né, de trajetória para quem tem interesse em trabalhar na área de aerospace e aeronáutica nos Estados Unidos. Então, visto Green Card EB2-NW, seguido de 5 anos no exterior, solicitação da cidadania americana, e depois disso você não tem mais nenhuma restrição quanto a trabalho nesses órgãos que exigem a cidadania. Nos Estados Unidos, eu atuei por 3 anos como engenheira costeira e portuária, não podendo, né, utilizar o título de engenheira, então eu era designer de engenharia costeira e portuária, dentro da minha empresa, o meu mentor, né, o meu supervisor direto, ele recomendou que eu seguisse o passo para a validação, não para a validação do diploma em si, porque isso não precisava, mas para a obtenção do título de Professional Engineer. E como é que funciona o título de Professional Engineer nos Estados Unidos? Varia de estado para estado, então é importante que você certifique-se que você está buscando as informações para o estado que você pretende trabalhar, apesar de que para algumas empresas, só o fato de você ter um título em um dos estados já é o suficiente, digamos assim, para comprovar a sua capacitação. E também existem alguns processos que você consegue fazer que são mais difíceis de fazer interstate, válido para mais de um estado ao mesmo tempo. Mas, enfim, comece simples, pesquise os requisitos para um estado específico que você acha que você teria as oportunidades ou onde você tem uma oportunidade de emprego. E nesse processo eu morei na Flórida, né? Então, na Flórida, a Flórida exige que você faça a verificação de credenciais. Então, eu tive que disponibilizar todos os meus históricos da graduação, do mestrado, do intercâmbio na França, e eles verificam disciplina por disciplina se você tem, se o seu estudo foi suficiente e é comparável com uma formação de engenheiro nos Estados Unidos. E eu acho legal trazer aqui um ponto interessante, que eu tinha muitas horas, eu tinha horas de sobra na parte técnica de física, matemática, engenharia, e eu passei raspando na área de conhecimentos mais gerais. Então, línguas, filosofia, eles exigem um mínimo de disciplinas que não são relacionados com a engenharia em si. E isso, eu também presenciei isso na França, quando, como parte do currículo de engenheiro, era obrigado que tivesse atividade física e línguas. Então, no Brasil, às vezes, a formação é excelente e na forma técnica, mas em alguns países eles consideram um pouco mais de formação em outras áreas que não sejam tão técnicas quanto da engenharia. Eu passei por essa primeira etapa de avaliação das credenciais na Flórida, e daí a próxima etapa seria fazer a primeira prova, que é a prova de FE, Fundamentals Engineer. Normalmente, os engenheiros que se formam nos Estados Unidos, eles fazem essa prova no final da graduação.
Não é necessário que você passe na prova para se formar, mas algumas universidades, como a FAU, que eu conhecia pessoas que estudaram lá, era necessário que eles pelo menos fizessem uma vez a prova antes de se formar para receber o diploma, não interessando o resultado, se passaram ou não. E essa prova é de Fundamentals Engineer. Na Flórida, exige-se que você, após a prova de FI, você tenha no mínimo 4 anos de experiência. Se eu não me engano, são 4, agora me fugiu a memória, 4 anos de experiência de trabalho sob a supervisão de um professional engineer. Então, depois de você se formar, fazer a prova de Fundamentals Engineer, trabalhar como engenheiro, sendo supervisionado por alguém que já é o PI, aí sim você pode fazer a prova de PI e receber essa certificação. Eu conheci na minha empresa e alguns, inclusive americanos, que optaram por fazer a prova de PI na Califórnia, em vez de na Flórida, porque, como eu comentei, as exigências variam de estado por estado, e, por exemplo, na Califórnia não tinha essa exigência de avaliação de credenciais e também não tinha a exigência de 4 anos de experiência, era, se não me engano, 2 ou até nenhum. Então, as pessoas poderiam, direto, já depois da graduação, fazer a prova para PI. Mas aí também varia a legislação de estado para estado. Na Flórida, por exemplo, existem, na área de engenharia civil, questões sobre terremotos e estabilidade de estruturas que não caem na prova da Flórida. Então, mesmo não só os requisitos variam de estado para estado, mas o conteúdo da prova em si também varia. E voltando a ressaltar que não é obrigatório que você tenha o PI para atuar em vagas de engenharia. Algumas empresas e alguns cargos exigem o PI para certas ocupações, mas normalmente os cargos mais júniores, né, de engenheiros recém-formados ou no início de carreira, não é esperado que você tenha. É claro que é um bônus, né, um plus se você tiver o PI, mas normalmente no início de carreira não é solicitado. E uma curiosidade também é que para alguns estados a pessoa não precisa nem ter diploma de engenheiro. Se ela conseguir passar na prova, já significa que ela tem capacidade para ser um engenheiro, ou exige pelo menos ali alguns anos de experiência. Então, se você adquirir experiência de engenharia na prática, exercendo a profissão, alguns estados também consideram isso como uma formação, né, uma capacitação, mas na prática e não necessariamente através de uma instituição de ensino, de um diploma. Nossa. Tem físicos, geógrafos e tal, que estudam, passam na prova e são engenheiros. Então, no Brasil é muito isso, né? Tipo, você tem que entrar na universidade, você tem que fazer esse curso, você tem que... E em outros lugares eles consideram, né, que você consegue adquirir conhecimento e experiência de outras formas também, não só na sala de aula.